Política é a arte de negociar. A gente está prestes à formação de uma CPI. Para falar sobre a participação do ministro Marcelo Queiroga na CPI temporária do Senado, nessa comissão temporária do Senado, e também sobre a instalação desta CPI, que será amanhã, a gente recebe o analista político do Instituto de Planejamento Estratégico, que é o Marcelo de Giuseppe, o Instituto é o IBESP. Marcelo, nesta arte de negociar, a gente já observa o governo se blindando para a formação da CPI, ou eu estou enganado? Bom dia, William. Bom dia a todos. É necessário que haja um planejamento, uma estratégia de defesa, né? A CPI, ela é um órgão muito mais político do que técnico. Nós teremos lá dados técnicos, mas é importante que o governo faça esse trabalho de estratégia, tentando entender o que poderá vir contra ele, para ele poder se defender. Isso é natural. O que eu acho interessante é que nós temos um país continental, como disse nosso ministro, nós temos aí 3 entes federativos, município, estado e federação, nós temos secretários municipais de saúde, prefeitos, secretários estaduais de saúde, governadores, ministro da saúde e presidente. E me parece que sempre existe um foco muito grande em cima do Ministério da Saúde. Eu trabalhei na saúde, trabalho há 20 anos com gestão pública, William. Sempre o governo federal foi organizador do sistema. O governo do estado gerenciava o que era a organização dada pelo Ministério e o município operacionalizava. Basta ver o Dia Nacional da Vacinação. Esse dia é determinado pelo Ministério da Saúde e depois existe o gerenciamento e o trabalho aqui na base, né, nos municípios. E, de repente, a gente vê um foco muito político. A gente sabe que atrás toda essa discussão existe todo um problema chamado 2022. É um jeito de você enfraquecer o presidente Bolsonaro com uma CPI, criando uma narrativa sempre contra a população, da população contra o presidente. E aí ele precisa, sim, se ele tem interesse em 2022, ele tem que, sim, desde já começar a preparar uma estratégia de defesa. E dentro dessa estratégia, a gente tem a Casa Civil soltando um e-mail com 23 temas de possíveis abordagens. Por outro lado, você tem o ex-ministro da Saúde, Pazuello, se preparando tecnicamente para o enfrentamento desta comissão, desta CPI, que é um papel importante, e vem o governo tentando também separar entre as decisões do ministro Pazuello e a figura do presidente Bolsonaro. Seria Pazuello apenas a reverberação da voz de Bolsonaro ou ele tinha um ministério independente? Isso tudo vai cair no momento da investigação e, como você disse, pensando em 22. William, é interessante que nós temos no Ministério da Saúde em torno de 47 mil funcionários. Nós temos um grupo técnico muito bom, técnicos conhecidos, já participaram de vários governos. Então fica muito central quando você fala assim, olha, o ministro tomou a decisão como se ele tomasse essa decisão sozinho, sem conversar com os seus técnicos. E também me parece que falar que o Bolsonaro comandava e falava, ministro, faça o que eu quero, sem ter noção do que os técnicos colocavam ali, seria uma loucura, uma responsabilidade do presidente. Agora, interessante, o primeiro ponto que me chama a atenção de forma negativa é o fato de um documento oficial, que é a estratégia ali, sair para a imprensa. Isso me chama a atenção de forma negativa, me parece que o presidente não tem no seu entorno ali pessoas com quem ele possa confiar. E os 23 pontos são as 23 narrativas que vêm sendo colocadas na imprensa, também na oposição, como ele pode se defender. E aí, William, eu tomei a liberdade de fazer um estudo no final de semana. Eu brinco que existem 3 tipos de pessoas no Brasil e no mundo. E eu vou dizer por quê. Existe o negacionista, aquele que acredita que não existe a pandemia, que não existe coronavírus. Existe também o aceitacionista, que aceita tudo sem nenhum tipo de contestação. E existe aquela pessoa que é o mais realista, que tenta entender o que está acontecendo. Eu estou nesse grupo e, William, presta atenção nesses dados que eu vou te passar. Pelo envelhecimento e crescimento da população, naturalmente, nós temos mais óbitos no Brasil ano a ano. E o que é interessante é que a diferença em 2020, o ano que já era o ano pandêmico, nós tivemos 189 mil mortes a mais do que 2019. Porém, nós tivemos em 2020 195 mil óbitos por coronavírus. Seria interessante, então, se nós não tivéssemos coronavírus em 2020, nós teríamos pela primeira vez da série histórica uma queda no número de óbitos total no Brasil. O que eu quero dizer é o seguinte, eu acredito no Covid, eu tenho hoje um irmão que está em Lima internado com Covid, e lá é interessante
que a mesma discussão que nós temos aqui contra o tratamento precoce, contra a autonomia do médico, existe lá também. É interessante que não é uma questão só brasileira, é uma questão mundial. Agora, essa discussão que nós temos que ter, será que alguns números não foram inflados? E aí, para você ver aonde vai minha preocupação, William, é que quando nós comparamos até o mês de abril, de janeiro a abril, agora em 2021 nós tivemos um aumento de 34,1% comparando com o ano de 2020. O que eu quero dizer é o seguinte, fica muito claro que agora nós estamos tendo muito óbito e eu sinto pena de nós não ter tido um planejamento de 2020 esperando o momento grave da pandemia, que eu entendo que seja agora. Mas todos esses questionamentos, né, que você trouxe à tona são questionamentos justamente que tentam explicar esse número de mortos, de contaminações e no fundo, como você muito bem disse, nós temos um problema mundial e para muitas autoridades sanitárias de saúde é tudo uma grande novidade, porque ninguém sabia como o vírus ia se comportar. Nós temos, por exemplo, no caso da CPI, ela começa pelo Amazonas, inclusive o senador mais velho, e é dele a prerrogativa de abrir os trabalhos a conduzir a eleição do presidente da comissão é o Omar Aziz, que é do Amazonas, do PSD. A participação dele, sendo ele representante de um estado que começou com um problema sério da falta de oxigênio, alvo o princípio desta CPI, a gente já pode entender que nós vamos ter, sim, uma tentativa de caça às bruxas. Teremos certamente. Agora eu volto a falar, o país é feito por 3 entes federativos. Em que município que faltou oxigênio? Por quê? Você pega em qualquer cidade do Brasil, existe um planejamento de quanto de oxigênio será usado pelas unidades de pronto atendimento, pronto-socorro, hospital da cidade. Ele faz aquele planejamento, faz a licitação e aí entrega conforme for sendo pedido, vai sendo entregue. Eu não entendo muito bem a conexão do governo federal com o município, com Manaus ou com o estado do Amazonas. A gente parece, né, que a gente gostaria aí, e isso eu gostaria de falar isso para o senador, parece que a gente gostaria de uma ditadura onde o presidente determinasse o que uma cidade deve comprar. Eu sou muito a favor do Pacto Federativo, acho que os prefeitos devem ter mais autonomia, governadores, deve existir uma queda de dependência do governo federal, mas quando a gente chega na pandemia, parece que todo mundo quer uma dependência do governo federal. O secretário Marcelo, o secretário do Amazonas, já disse que o problema foi com a empresa, não tem nada a ver com o ministro, mas mesmo assim o ministro deve se preparar, William, porque com certeza teremos caça às bruxas, teremos aí o senador Tasso Gereissati encampando e aparecendo muito, aproveitando esse momento, porque ele é um dos presidenciáveis da tal frente ampla, né, contra PT e contra Bolsonaro. Existe um caminho no meio ali, que todo mundo quer entrar nesse caminho. E me parece que a oportunidade de Tasso Gereissati, ou ele, ou tentar levantar Ciro Gomes, que é o correligionário lá do Ceará. Nós observamos na fala do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, hoje ele falando sobre o destino de verbas, né, para os estados, como 27,4 bilhões de rotina para os estados, 1,3 bilhão para a Covid, a distribuição dos leitos, todas essas medidas que estavam sendo cobradas. Ele fala da falta de insumos, do planejamento da campanha de vacinação. Nós estamos num país do tamanho do continente e com problemas de logísticas enormes, né, para atender a todos. E essa é a estratégia do governo, ou seja, eu já estou fiz isso e tenho dificuldades operacionais para a realização ou para o enfrentamento da pandemia e por isso eu preciso de uma ação conjunta de todos os poderes. Eu acho um desperdício para a nação, William, nós tentarmos buscar um culpado pelas mortes. O mundo está passando por isso, o mundo está passando por falta de insumo, o mundo está passando por falta de vacina. Então, assim, tem que ser culpado sim quem tem culpa. O Ministério tem culpado? Ok, vamos culpá-lo. O dinheiro que foi enviado para governadores e municípios teve mau uso do erário público? Deve ter culpa também. Mas eu entendo que da forma que está sendo feita, e a motivação principal não é a vida das pessoas, não é a vida. Eu percebo isso comparando com o Peru, por exemplo, que eu estou acompanhando dia a dia, já vou tentar conversar com o meu irmão, a gente percebe que lá os problemas são iguais, lá a tentativa está no processo de segundo turno eleitoral, e lá a grande discussão da eleição é exatamente isso, quem é o melhor para enfrentar a pandemia, e não todos os problemas econômicos que o país hoje passa, um país que era turístico e está passando por um problema seríssimo. Então, claro que
É claro que o Ministério, claro que o governo federal vai mostrar o que fez. A partir do momento que ele demonstra isso, ele abre a possibilidade de acusação de governos estaduais e municipal. E aí a discussão, quanto tempo levará sobre isso, né? E Marcelo, o que acontece? Eu já vejo instituições internacionais falando assim, olha, até agosto nós teremos 565 mil pessoas mortas no país. Se eu apresentar para minha filha os números diários de pessoas mortas e falar para ela, filha, nós estamos numa pandemia, a situação real, a média de mortos é essa aqui. Ela vai chegar a essa conta. Não precisa ser nenhum matemático, nenhum gênio para entender que nós estamos com um vírus altamente letal. Eu queria agradecer a sua participação, o Marcelo de Giuseppe, que é analista político do Instituto de Planejamento Estratégico, do IBESP. Obrigado mais uma vez pela sua colaboração com os microfones da Jovem Pan. Obrigado, William, pelo respeito, obrigado pela oportunidade. Eu espero que todos os membros da CPI, ministros, ex-ministros que vão comparecer lá, que busquem soluções para o país, porque a tua preocupação é a minha preocupação como pai também. Um grande abraço a todos. Obrigado, melhoras para o seu irmão.